nos nossos 2 vídeos anteriores mostramos as etapas entre o Porto e Rates e entre Rates e Barcelos. Neste vídeo retomamos a peregrinação nesta bela cidade de Barcelos e vamos caminhar até ao albergue da Casa da Recoleta. Ao sair do albergue Sr. Galo em Barcelinhos, atravessamos a ponte que nos conduz ao centro da cidade. Cuidado que há muito tráfego. Por agora faltavam 195 km para chegarmos a Santiago de Compostela. Mas para quem tem todo o tempo do mundo, isso não seria problema. Para trás ia ficando a zona urbana da cidade e logo descobrimos que os restaurantes por aqui ofereciam o menu do peregrino. Continuávamos a usufruir de uns fantásticos dias de sol para esta altura do ano, que emprestavam mais beleza a tudo aquilo que íamos descobrindo pelo caminho. Parei aqui um pouco para descansar e refletir que todas as pessoas que vamos encontrando pelo caminho são de uma simpatia, sempre prontos a dar uma indicação, uma ajuda. Inclusivamente, há pouco precisei de encher a garrafa de água, passei ali junto a uma vivenda, uma casa, estava ali um senhor pediu, como não podem encher a garrafa? Com certeza, então preciso de mais alguma coisa. As pessoas são de uma simpatia no caminho, até agora, pelo menos eu não tenho razão de queixa. Vamos ver para a frente. E não se esqueçam, o sol está sempre por trás de nós. Cuidado com a nuca e cuidado com os braços, por protetor solar, especialmente se vierem nos dias de sol, porque pode ser perigoso. Vamos continuar? Vamos, pois, mas atenção que nem todas as fontes têm água potável. Os lavadores de roupa e os anúncios aos albergues iriam ser uma constante em todo o caminho. Por alguns momentos até apresentavam uma exuberância tropical. Agora que estamos a caminhar com o sol de frente, neste pequeno percurso em que invertemos um pouco o sentido de marcha, vamos falar sobre algo que é muito importante no caminho: as botas. Todos os caminhantes têm uma relação quase que de amor e ódio com as botas. Se elas protegem os pés e são fundamentais para passar alguns trechos do caminho em que de facto o piso está irregular, tem rocha, tem pedras, tem areia, tem lama, água. Eu já vos falei, se puderem comprem botas em Gore-Tex que são impermeáveis e primeiro têm que o pé respire. Mas elas protegem o pé de facto, mas também eu digo-vos, tem que ter um cuidado enorme na escolha das botas. Nunca comprem as botas com o vosso número. Se calçam 42, 43, 44, comprem sempre o número acima. Deem sempre alguma folga ao pé, até porque vocês vão ter que calçar meias anti-bolhas, são umas meias grossas ou meias duplas, e se a bota estiver justa é o descalabro total, é o inferno. Não é o caminho de Santiago, é percorrer o Calvário a caminho do inferno. Epá, outra coisa que é importante é que façam a rodagem das botas, nunca venham com botas novas. Vocês não imaginam o que é fazer o caminho de Santiago com umas botas novas. É para esquecer completamente. O que há a fazer é treinar muito com elas, percursos curtos, depois ir aumentando as distâncias, até que o pé se sinta confortável dentro da bota. A partir daí, é vir fazer o caminho. Ele está aqui à vossa espera. E da minha também, por isso, vamos continuar. E pouco depois o anúncio chamava-nos a atenção que podíamos carimbar o passaporte do peregrino. Esta credencial irá atestar que fizemos todo o percurso desde a sede do Porto até Santiago de Compostela. Pelo menos deve levar 2 carimbos por dia nos percursos de ligação entre os albergues. E não se esqueçam que em alguns albergues exigem mesmo a presença do certificado com os carimbos. Se tal não acontecer, não vão permitir que passem lá à noite. A musicalidade da água corrente seria uma constante ao longo do caminho. E por aqui até há quem goste de fazer pirâmides em calcário. A religião católica, através dos monumentos a ela consagrada, está presente também ao longo do caminho. E neste anúncio podem ver os preços praticados nos albergues. Nós iríamos para a Casa da Recoleta. Seriam 5 euros para pernoitar. Caso estejam interessados em conhecer os preços, podem fazer um print do ecrã ou parar a imagem. Os preços fixados situavam-se entre os 5 e 10 euros e também havia as distâncias entre cada albergue. Nós continuávamos por estas veredas rurais, sempre usufruindo das belas paisagens que o nosso Portugal oferece.
E o caminheiro solitário lá continuava a sua peregrinação. Agora uma pequena paragem técnica, porque de X em X horas de caminhada aconselho que troquem de meias, porque as meias estando suadas, a meio caminho andado para começarem a surgir as famigeradas bolhas, convém evitar. Portanto, de 3 em 3 horas, quando sentem que a meia pode estar suada, parar e trocar de meias, pôr um bocadinho de vaselina ou um creme gordo para hidratar e continuar. Podem ter a certeza que nunca vão estar sós no caminho. Vamos sempre encontrando setas com duas cores, amarelo e azul. A amarela mostra o caminho para Santiago. A azul, no sentido contrário, mostra o caminho para Fátima. Pois é, as piugas do dia anterior iam penduradas na mochila, sempre iam secando. E eis que chegámos à casa da Recoleta, cuja história radica na figura de Belchior da Encarnação, estabelecido junto à capela da Nossa Senhora da Portela em 1633, para aí viver em contemplação. Por aqui construiu umas casas onde viveu isolado durante bastante tempo, até que em 1673 recebeu a companhia do cônego António Velho Pinheiro, altura em que os dois ermitas fundaram a Recoleta da Portela. O seu propósito era acolher os padres e religiosos em idade avançada e sem meios de subsistência, cuidando de alguns doentes e também albergando os peregrinos e viajantes que alcorreavam a estrada muito frequentada entre Barcelos e Ponte Lima. Hoje, depois de devidamente recuperadas as instalações, é um albergue de peregrinos, onde por 5 euros podemos pernoitar e vão ficar a conhecer o albergue através destas imagens. Uma pequena mercearia com bens de primeira necessidade, uma máquina de venda de bebidas automática e uma cozinha onde é possível preparar algumas refeições. Este albergue está muito bem equipado e torna-se agradável a utilização da cozinha. Por aqui também podemos encontrar máquinas de lavar e secar roupa. As de secar, sempre que existiam, eram por mim usadas diariamente. As confortáveis camas que partilhavam o espaço e havia que organizar tudo porque a noite aproximava-se. Nos albergues as luzes apagam cedo, pelas 9h30 da noite já está tudo em sossego. E assim que o sol nasce, há que começar um novo dia. O ritual de todas as manhãs, depois é deixar o albergue e iniciar o caminho deste dia. Por aqui passávamos junto ao cruzeiro da Portela de Tamel, associado à capela da Nossa Senhora da Portela, que data do século XVIII e apresenta no seu fusto os signos do peregrino, do caminho de Santiago, o bordão, a vieira e a cabaça. O caminho era partilhado pela estrada com os automóveis, há que ter cuidado, e pouco depois já entrávamos nos caminhos rurais. Por experiência devo-vos dizer que convém ir checando se estou mesmo no caminho. A mim aconteceu-me aí 2 ou 3 vezes perder-me e adicionar mais uns quilómetros à etapa do dia. Esta é a melhor música que podemos encontrar pelo caminho. Esta ponte, a Ponte das Tábuas, construída sob o rio Neiva, está documentada desde 1135 como Portum de Tábulos. Servia a antiga estrada entre o Porto e Valença. Hoje constitui uma passagem obrigatória para os peregrinos do caminho português de Santiago. O caminho por vezes oferece-nos paisagens que são interessantes, como esta ponte medieval. Parecia ser apenas uma calçada e quando a começámos a percorrer verificámos que era uma ponte que deve ter para aí umas centenas de anos, 400, 500 anos. A quantidade de caminhantes, de vidas que já passaram por esta ponte. Agora é a altura de passar a minha e continuar o caminho. E o próximo destino já começava a aparecer. Em novembro, com os lindos dias de sol, até as flores pareciam estar na primavera. Claro que os mais prosaicos certamente olhariam para as folhas de couve a imaginar o caldo verde da noite. Venham comigo, em silêncio, fazer um pouco do caminho de Santiago. Silêncio quer dizer, vou pôr uma música de fundo para tornar isto mais agradável, não é?
carimbe a sua credencial de peregrino e visite o Santuário Mariano da primeira aparição da Virgem em Portugal, em 1702. Vamos lá fazer um pequeno desvio. Eu não sei até que ponto é que vai a vossa fé, mas devo dizer que é preciso bastante fé para visitar aqui a capela da primeira aparição em Portugal, da Nossa Senhora. Porque é uma subida que eu não vos digo nada. Aliás, nota-se a minha respiração, embora tenha ali em baixo casas de banho e água potável para abastecer a garrafa ou o cantil, mas à minha frente ainda tenho mais uma escadaria. O santuário é composto de 2 edifícios religiosos, uma igreja e uma capela. Por aqui podem encontrar o túmulo do vidente, o João Alves, o mudo, também conhecido por Frei João de Nossa Senhora da Aparecida. Nesta capela também encontramos algo que nunca tínhamos visto, uma máquina de venda automática de objetos religiosos. Agora é que acho que já vi tudo. A igreja do santuário é mais um espaço religioso. Nós iríamos continuar o nosso caminho até Ponte de Lima, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Entretanto, não se esqueçam, partilhem e subscrevam o nosso canal do YouTube. Vamos continuar a peregrinação juntos.